crise que a igreja, né, vive hoje é uma crise mais de fé do que de outras coisas qualquer, né? Porque se nós temos fé, a gente não deixa, né, essas ideologias nos influenciar, a gente não deixa, né, doutrinas erradas, né, entrar dentro da igreja, a gente não deixa, né, ser influenciado por falsas doutrinas, né? É muito interessante esse adendo que você fez. E eu gostaria de falar também de uma obra que a fé produz em nós, que eu acho que é uma das iniciais, vamos dizer assim. Primeiro nós temos a fé, mas tem uma obra importantíssima que a fé vai produzir em nós. E que aí eu pego alguns trechos aqui da Escritura, porque São Pedro, né, São Pedro, a gente vai conseguir verificar realmente o que a fé produziu, né, em São Pedro, que São Pedro foi capaz de fazer pela fé. É óbvio que tem vários outros santos, né, mas eu vou citar aqui o São Pedro da Escritura, né? Aqui na Escritura, é óbvio que depois dele veio São Paulo também. Nós temos também exemplo de Abraão, de Nossa Senhora também, que teve fé, né? Todos esses aí são exemplos fenomenais também. Mas eu gostaria de frisar aqui em São Pedro, porque eu vou tocar numa obra importante que a fé produz em nós, um filho muito importante da obra, da fé. E aí eu quero pegar para vocês a profissão de São Pedro. O irmão também já citou aqui, mas eu quero pegar ainda antes desse trecho, um pouquinho antes desse trecho, né? A gente tem a profissão de São Pedro, mas antes um pouquinho, lá no Evangelho de São Lucas, né? No Evangelho de São Lucas, foi o chamado dos primeiros discípulos, quando Jesus começa, né? Quando Jesus começa a fazer ali a escolha dos discípulos. Lá no capítulo 5, no versículo 5. No versículo 5. Então, vamos ler a partir do versículo 4, que vai ficar melhor para a gente poder entender. Então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duramente a noite toda e não pescamos nada. Mas por causa da tua palavra, jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes se arrebentaram. Olha que bonito, uma obra muito interessante da fé, né? Ele reconheceu a autoridade de Jesus pela palavra de Jesus. Então, a fé, ela vai fazer isso conosco. Quando a gente começa a aderir à fé, né, a dar essa resposta para Deus, a gente começa a perceber a autoridade de Jesus na nossa vida. São Pedro, experiente, né? Talvez ele tinha aqui, não sei, mas era uma empresa de pesca, talvez, que ele tinha, né? Então, ele conhecia, sabia quando o mar estava para peixe ou não, aonde jogar as redes e tal. Então, ele tinha toda o know-how, né? Tinha toda a experiência, tinha toda ali a técnica, sabia pescar, né? De qualquer forma. Mas nesse dia aqui, a maré não estava muito para peixe, ele já estava cansado, já estava recolhendo as redes, e Jesus falou: não, joga do lado direito que você vai ver. E ele, que profissão linda, né? Que profissão linda. Reconhecimento da autoridade de Deus, né? Mas por causa da tua palavra, não é porque eu sei, né? Eu sou doutor em pesca. Ah, Jesus, eu sou doutor em pesca, nós passamos a noite inteira aqui, mas não pescamos nada. Você, o que você é para dizer que é para jogar do lado direito, que eu vou fazer, né? Que eu vou pescar bastante, que vai vir peixe? Ele se fez humilde. Olha outra obra da fé também, né? Se fez humilde,
e reconheceu a autoridade de Jesus. Mas por causa da tua palavra, jogarei as redes. E nós precisamos, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos ter essa fé de acreditar na palavra de Deus. Senhor, mas como isso vai acontecer? Senhor, tá difícil, me ajuda, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Ore, meu irmão, reze, Jesus vai te dar uma resposta. E aí, às vezes, a gente fica ainda relutando com a resposta, né? Mas Jesus, é esse o caminho mesmo? Mas vai acontecer, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Não é bem isso, Jesus, né? A gente precisa ter a fé na palavra de Deus. Nós precisamos, né? Hoje em dia nós temos fé mais no mundo do que na palavra de Deus. Nós estamos tendo fé mais nos homens, né? A gente obedece mais aos homens do que a Deus. Que negócio é esse? Que crise é essa, né? Essa é a crise de fé. A gente não reconhece mais a autoridade de Deus na nossa vida. Sim. Né? A gente não conhece a autoridade de Deus no mundo inteiro. Porque Deus é todo poderoso. Ele que fez o mundo é dele, a terra, tudo é dele. Né? E a gente não reconhecer essa autoridade dele, né? Na realidade nós estamos negando a fé. Né? Nós estamos sem fé, né? Estamos negando a fé. Então é um ponto que eu gostaria. Você veja que aqui ele já falou, né? São Pedro falou, e depois no Evangelho de São Mateus, aí tem a profissão de fé, né? De Jesus, de São Pedro, né? E Jesus pergunta: e tu, o que dizes? Tu és o Filho de Deus, né? Essa realmente é a profissão de fé que ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas ali, lá nesse trecho de São Lucas, ele já reconheceu a autoridade de Jesus nesse momento. Um outro ponto que eu gostaria de frisar ainda sobre a fé e também da autoridade, né? A fé, ela nos leva a essa obra linda de reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida, de reconhecer que a última palavra, a última palavra, é sempre de Deus. É sempre de Deus. E a gente tem que ser guiado por essa palavra. Esta palavra que não é, digamos assim, escritos. Né? A palavra não é uma lei, não é uma inscrição aqui, eu não pego a Bíblia, não tem aqui uma... A palavra é o próprio Jesus. A palavra é o verbo. Né? A palavra é uma pessoa. Né? E aí você veja que é um outro ponto do reconhecimento da autoridade, que é a fé que vai levar a gente a reconhecer a autoridade, é a passagem que, inclusive, no rito, na liturgia da missa, a gente professa. Em todas as missas que nós vamos, a gente professa essa mesma fé. E é a passagem que está aqui no capítulo 8 de São Mateus, que é a cura do criado lá do centurião. Né? E Jesus, inclusive, elogia a fé do centurião. Porque o centurião, pela fé, ele reconhece o quê? A autoridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o nosso Deus e Salvador, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, onipresente. Isso é magnífico, gente. Isso é um dos primeiros filhos que a fé precisa produzir em nós. A gente tem que reconhecer a autoridade de Deus. Se a gente não reconhece Deus como autoridade, a gente não faz nada. Né? Porque tudo que ele falou aqui é suscetível de mudança. Se a gente não reconhece a autoridade de Deus, né? Então uma hora o que ele diz pode ser mudado. Né? E a própria palavra de Deus, o próprio Deus vai dizer que nenhuma vírgula será mudada. Nenhuma vírgula do que foi dito dentro da palavra será mudada. Então, você veja que eu preciso ler isso daqui, que isso aqui é muito importante.
corroborando também com a profissão que eu li de São Pedro lá, que ele aceitou, né, obedeceu a palavra de Deus para jogar as redes do lado direito. E aí vem o centurião. Capítulo 8, versículo... Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 8 em diante aqui. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno... Não, é antes um pouquinho, só um minutinho. Capítulo 5. Capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus entrava em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando e dizendo: Senhor, meu criado está de cama em casa, com paralisia, e sofre terrivelmente. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres sob meu teto, basta, porém, que digas uma palavra, e meu criado ficará curado. Porque eu também tenho superiores e tenho soldados sob o meu comando. Quando digo a um vai, ele vai. Quando digo a outro venha, ele vem. E quando digo ao meu criado faça isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu lhes garanto, em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Gente, a fé, ela tem que fazer a gente reconhecer essa autoridade de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Não são as outras aí, né? Buda, né? Não são os outros aí, né? Que se diz aí pastores, que se diz apóstolos de Jesus, né? É Jesus. E é a fé que vai dizer isso pra gente. É a fé na palavra de Deus. Em Israel, não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. E aí, né, depois disso, Jesus curou lá o criado lá do centurião. Então você veja que um dos pontos importantes que eu gostaria de trazer para a gente é que a fé, ela vai nos levar a reconhecer a autoridade de Deus. E hoje, nesse mundo, quantos de nós, né, estamos sofrendo porque não conhecemos a autoridade de Deus na nossa vida? Nós não somos capazes de nos entregar ao senhorio de Deus. Por quê? Porque nós não temos fé. Porque nós não somos humildes. Né? Nós achamos que sabemos tudo. A gente quer se passar como Deus, se colocar no lugar de Deus. Não reconhecemos. Não reconhecemos a autoridade de Deus na nossa vida. Gostaria de trazer esse ponto que é muito importante a gente saber e exercitar a nossa fé e levar a esse reconhecimento. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus em nós.